aqui é Vasco. Vasco não tem que ter mimimi. A partida do Vasco sob meu comando, acho que o time não teve inspiração. A gente, se pegar a produção ofensiva, o goleiro do Sampaio acabou sendo o melhor em campo. Se você para mim assim que a gente aproveitou mal a superioridade numérica, aproveitou mal porque a gente não conseguiu fazer os gols que a gente criou. A gente teve chance de criar. O que mais me incomodou foi os contra-ataques que a gente cedeu, não foi a maneira como a equipe se comportou no setor ofensivo. Nossa equipe é uma equipe que cede, embora jogue para frente, cede muito pouco contra-ataque. Eu acho que a gente teve uma ilusão de que pelo fato de a gente ter um jogador a mais, a equipe poderia jogar de uma maneira mais desorganizada, que a gente não ia sofrer de maneira alguma, que eu acho que esse foi o maior erro do Vasco hoje. Jogar, se descuidar do contra-ataque, que foi uma coisa que a gente fez muito bem no primeiro tempo, quando a gente estava com igualdade numérica, quando a gente teve a superioridade numérica, a gente jogou de uma maneira que não deveria e cedeu alguns contra-ataques, e um deles originou o gol. Originou o escanteio, que acabou saindo o gol do Sampaio Corrêa e nos custaram os 3 pontos hoje. Gabriel, eu respeito a tua opinião, mas obviamente não é a minha opinião. Desde a minha chegada aqui, ele produziu bem na maioria dos jogos. Em outro jogo ele não foi bem, mas é um jogador que eu acho que ele se enquadra bem daquilo que eu quero no jogo e eu acho que ele tem muito a oferecer para o Vasco. Antes da minha chegada, eu não sei como o Marquinhos estava, mas depois da minha chegada ele é um jogador que produz bem. Essa é a minha opinião, por isso que ele joga e quase todas as partidas tem jogado os 90 minutos. Você perguntou do jogo do Curitiba, né? O jogo do Curitiba, a gente agora é se refazer dessa derrota, aprender com aquilo que aconteceu no jogo de hoje e fazer de tudo para a gente vencer o jogo lá em casa e subir de novo na tabela. A ideia da entrada do Amorim, principalmente, foi ter um jogador a mais dentro da área para a gente fazer o gol que nos daria a vitória. O que aconteceu é que a gente cedeu alguns contra-ataques porque a equipe acabou indo de uma maneira muito para frente, com muita sede para fazer o gol e ficou desorganizada no setor defensivo. Não é por causa da entrada do Amorim. Ficou desorganizado, já estava tomando alguns contra-ataques antes do Amorim entrar. Então a gente tinha que ter um pouco mais de paciência para poder jogar como a equipe sempre joga, de maneira compacta. Ou a gente teria a chance de fazer o gol, ou a gente evitaria o contra-ataque. A gente ficou atacando e ao mesmo tempo cedendo o contra-ataque, porque estava longe. O setor, principalmente a defesa, estava ficando longe do setor de ataque. A gente estava terminando as jogadas muito rápido e não tinha necessidade de terminar rápido a jogada. Era um jogo de paciência para a gente poder ter a chance de fazer o gol e ao mesmo tempo estar perto para poder evitar o contra-ataque do Sampaio. A dica do jogo, a gente tem que jogar sempre de maneira organizada, independente se estiver com um a mais, com 2 a mais, ou com um a menos, com 2 a menos. Eu acho que a equipe depois tentou fazer o gol, mas descuidou do contra-ataque. Então a gente com um jogador a mais, a gente não podia ceder contra-ataque como a gente cedeu no lance que originou o escanteio que saiu o gol do Sampaio. Então a gente tem que se manter focado e jogar de maneira organizada. A gente não vai fazer o gol de qualquer maneira. E não necessariamente você fica, por fato de você estar com um jogador a mais, as coisas ficam muito mais fáceis para você fazer o gol. O que fica mais fácil é a gente ter evitado o contra-ataque. Então a gente teve um descuido do contra-ataque que originou o gol que deu a vitória ao Sampaio. A gente ganhou o jogo, colocamos um jogador de frente, a gente estava tendo muita jogada pelo lado, eles estavam travando o centro, voltou praticamente todo mundo e a gente tinha mais um jogador dentro da área para poder fazer o gol. E o Amorim teve umas 2 chances para fazer o gol. O goleiro fez 2 milagres, acho que em 2 jogadas dele, uma jogada de um chute, uma meia bicicleta ali, um voleio e uma cabeçada, se não me engano, que a gente poderia ter definido o jogo com a entrada do Amorim. A gente tomou um gol de bola parada. O Ricardo Graça, naquele momento do jogo, não tinha muita função no campo. Então, assim, eu recuei, é uma coisa que eu já tinha conversado no intervalo, acabei recuando um pouco o Bruno Gomes para ter mais saída ali do lado direito. E a entrada do Amorim foi, de fato, para a gente ter um jogador a mais na área para a gente conseguir a vitória. Depois que acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo, o goleiro do Sampaio foi o melhor em campo, então a gente não dá para ficar fazendo uma análise do resultado do jogo, tem que fazer uma análise do que aconteceu no jogo. A gente teve 10 escanteios, tiveram 3, e eles foram mais eficientes que a gente. Mas eu não acho de maneira alguma que a mexida foi uma mexida equivocada, mas pelo contrário, a gente aumentou a nossa chance de ganhar. E o que a gente dá para fazer é aumentar a chance de ganhar. A gente não tem certeza de que as mexidas ou aquilo que você vai fazer vai promover
de fato a vitória. Mas eu acho que o time teve um jogador a mais para poder marcar o gol. E repito, assim, a gente teve um descuido no contra-ataque, achando que o Sampaio não ia ter a chance com o Pimentinha ou com outro jogador na velocidade de puxar um contra-ataque e criar alguma situação de gol. A gente fez um retorno lento e por isso que a gente deu origem ali. Acredita que o Vasco sobe. Estou falando isso desde quando eu cheguei aqui. Agora, certeza nessa vida a gente não tem de nada. Então a gente acredita que o Vasco sobe. Quanto à sua pergunta, depois que o jogo aconteceu, é uma pergunta fácil de você fazer. Eu acho que a gente jogou, já falei numa outra resposta, a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada pelo fato de estar com um jogador a mais e não deveria. A gente começou o segundo tempo de uma maneira equilibrada, tivemos um gol anulado, depois mais uma chance de gol. Depois o time começou a jogar sem tomar o cuidado com o contra-ataque do Pimentinha. Eu concordo com você que era um contra-ataque evitável, a gente tinha que ter feito um retorno mais rápido e não fez. Mas foi praticamente a única jogada, teve essa e mais um lance de perigo do Sampaio. E a gente não precisou fazer um reforço no Pimentinha nem com um jogador a mais. Nem quando estava com o Sampaio estava com igualdade numérica. O que faltou ali foi a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada, achando que não ia ter o contra-ataque, como acabou cedendo o contra-ataque. Eu acho que o time ele teve a chance para fazer o gol e não fez. A gente não podia ter tomado o gol de bola parada, que praticamente era a única chance do Sampaio correr, principalmente jogando com um jogador a menos. Mas tentou o gol até o fim. Eu não achei que o time estava abatido jogando, a gente jogou de uma maneira equivocada, principalmente com a mais. A gente ficou muito preocupado em fazer o gol e jogou um pouco descompactado, que cedeu um pouco alguns contra-ataques, que foi até a origem do escanteio do gol do Sampaio Corrêa, mas eu não vi a equipe abatida, eu vi a equipe tentando. Se não fosse assim, o goleiro do Sampaio não teria sido o melhor jogador em campo, a gente não teria tido um pênalti no último lance da partida. A gente tinha que ter aproveitado melhor as chances que a gente criou, a gente não conseguiu fazer isso e o Sampaio, quando teve a chance de bola parada,